paz do Senhor a todos, mais um episódio do podcast do Bate-Papo Cristão. E hoje nós vamos então, neste nosso episódio de número 4, falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. Então nos acompanhe aí, vamos refletir um pouco sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Qual a importância do batismo no Espírito Santo? E você que quer participar conosco, mande o seu e-mail para batepapocristão@gmail.com com a sua sugestão de temas, tanto para podcast como também para os vídeos lá no YouTube, a sua opinião sobre o que nós tratamos, tanto aqui no podcast como também no vídeo. É mais um canal aí, esse nosso contato por e-mail, para que você possa entrar em contato com a gente. Nos acompanhe também nos vídeos lá no YouTube, nas reflexões semanais que nós fazemos lá, e também através do nosso Instagram, Bate-Papo Cristão Oficial. Muito bem, dados recados, feitos pedidos, vamos para a nossa reflexão. Algumas vertentes cristãs têm uma visão, uma estrutura totalmente formal e exageradamente intelectualizada de como deve ser o comportamento do cristão. E estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Neste sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do Pai. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. E não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Podemos chegar a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Na passagem de Atos, no capítulo de número 11, no versículos de número 15 e 16. E isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito, como Atos capítulo 4, versículos 8 a 31, Atos capítulo 7, versículo 55, Atos capítulo 13, versículo 52 e Efésios capítulo 5, versículo 18, são exemplos. E quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade nos é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Qualquer vertente cristã, se a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo habita naquela pessoa. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Todos os que estavam presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes, e isso confirma a doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Ser então batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço
e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Então, você pode ser salvo, mas trabalhar, fazer a obra de Deus, levar o Evangelho, é necessário o Espírito Santo. Tanto que Jesus, quando sobe, volta ao Pai, ele pede para, como nós já mencionamos aqui nesse podcast, para que os discípulos aguardassem a descida do Espírito, para que eles estivessem revestidos de poder, de proteção, sabedoria, que, como nós vimos no último episódio do podcast, o Espírito Santo nos dá a sabedoria para entender e também nos faz lembrar aquilo que nós conhecemos sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, para podermos falar de Jesus para as pessoas. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até os nossos dias. E particularmente eu acredito, e quando eu tenho a oportunidade de dar aulas na escola dominical ou pregações, eu ensino, assim como os meus irmãos pentecostais, que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, como nós lemos em Atos, no capítulo 2, versículo 18, e em todos os lugares e em todas as épocas. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são distintas, pois nós podemos ler que o Espírito pode se retirar de nós, esfriar, e também nós temos conceitos em passagens bíblicas, entendimentos que nos fazem acreditar que nós podemos perder a salvação e também perder, como eu acabei de dizer, o batismo com o Espírito Santo. É necessário saber qual o propósito do batismo no Espírito. E o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e um serviço eficaz, a pureza, ou seja, a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento pleno do poder de Deus, pois todos foram cheios do Espírito Santo, a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é uma imersão, um mergulho, como a maior parte das vertentes das igrejas cristãs realizam o seu batismo nas águas. Ser batizado, então, significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isto é revelação dos mistérios de Deus. Poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. O Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então, como receber esse batismo? E é o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para receber, pois Deus atende
a casos individuais de modos diferentes. Mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, muita oração, paciência e persistência. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar da promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22. Como eu já disse também no podcast anterior. E a manifestação dos dons de 1 Coríntios 14, versículo 1, também citado no podcast passado. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. As línguas estranhas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus. Em mistério, por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Em Atos, capítulo 10, versículo 47, que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom? Em Atos, capítulo 8, no versículo 18. Senão o dom de falar em línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. E isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas veio para ficar, e ele se repete. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. Que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Nós precisamos saber, não só os pentecostais, mas todos os cristãos que acreditam no batismo no Espírito, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento do Espírito, do batismo no Espírito, é o falar em línguas.
Muito bem, irmãos, nós encerramos por aqui o episódio de hoje do nosso podcast. Nos acompanhe, ouça os outros episódios, se você ainda não ouviu. Nos ajude compartilhando os podcasts, compartilhando também o canal do YouTube. Se você ainda não conhece, passa lá, vê os vídeos. Nós temos vídeos todos os domingos saindo lá no canal do YouTube. Nos ajude a alcançar mais pessoas, alcançar mais almas. Nos ajude também nas reflexões, tanto aqui do podcast quanto lá no YouTube, através do nosso Instagram, Bate-Papo Cristão Oficial, também nos enviando um e-mail através do e-mail batepapocristãovlog@gmail.com, nos passando então suas experiências, testemunhos, a sua opinião, sempre de forma educada, como tem que ser uma reflexão e uma conversa sobre o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Cristão, seja aqui no nosso podcast como lá no nosso YouTube. Que Deus acompanhe a todos.